A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 11 de abril. Beneficiários da ação dos precatórios recebem informações sobre acordo em reunião. Fique atento para a data limite para inscrição de precatórios. Tudo o que você precisa saber. No 11º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, o professor Thales Penha aborda a trajetória do endividamento estadual. O FRN assina cooperação com a Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. O último dia para inscrições de candidatos e candidatas a delegados e delegadas ao 21º Encontro Nacional do Proifes Federação. Docente, atualize os seus dados cadastrais no sistema do Adurne Sindicato. Proex publica diretrizes para grupos consolidados de arte e cultura. Luau de Outono acontece neste sábado às 18 horas em Pirangi. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Na última segunda-feira, 7 de abril, o Adurne Sindicato realizou uma reunião ampliada com os substituídos da ação dos precatórios sobre a assinatura do acordo com a Procuradoria-Geral Federal, ocorrida na quinta-feira, dia 3, em Brasília. A atividade aconteceu no auditório Otto de Brito Guerra, localizado na reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ouça detalhes do que aconteceu durante a reunião na reportagem de Rebeca Oliveira. Com o auditório da reitoria da UFRN lotado, o presidente do Adurne Sindicato, Oswaldo Negrão, e a assessora jurídica da entidade, Andréia Monemassa, trouxeram esclarecimentos aos beneficiários da ação dos precatórios sobre os próximos passos do acordo celebrado no dia 3 de abril entre o sindicato e a Procuradoria-Geral Federal. A reunião ampliada aconteceu na última segunda-feira, dia 7 de abril, e reuniu docentes, pensionistas e herdeiros. A atividade iniciou com um vídeo trazendo os principais momentos do processo desde 2009, ano em que o sindicato passou a buscar meios de solucionar a ação, que à época já tinha 18 anos. Ao final do vídeo, uma singela homenagem aos mais de 300 docentes que faleceram ao longo dos 34 anos de batalha judicial. A assessora jurídica do Adurne Sindicato, Andréia Monemassa, traz detalhes de o que foi esclarecido na ocasião. Ao mesmo tempo que o processo se encaminha para o seu fim, também nós conseguimos um acordo que foi apresentado em reunião para a categoria. Esse acordo é um acordo que foi feito entre o sindicato, entre o Adurne Sindicato e a Procuradoria-Geral Federal, e é um acordo que tem como base, como parâmetro de cálculo, o valor que foi homologado na Justiça do Trabalho. O professor substituído que opte por fazer o acordo, ele vai ter acesso aos seus valores, ao valor de cada um, e a Adurne vai propiciar um atendimento individualizado durante um período, que vai ser comunicado para todos, para que os professores possam tirar suas dúvidas, assinar documentos, entregar documentos. É importante esclarecer que o termo do acordo pactuado utilizou como parâmetro os cálculos homologados pela Justiça em 2016, que consideram a correção salarial de 26,6% para o período do Plano Bresser, de julho de 1987 a outubro de 1989, e de 26,5% para o Plano Verão, de fevereiro a abril de 1989. O ex-presidente do Adurne Sindicato, Bosco Araújo, que iniciou as articulações para a retomada do processo, comenta sobre a assinatura do documento. Com a assinatura desse acordo, nós chegamos a uma grande vitória que corrige uma grande injustiça com parte significativa dos nossos associados que hoje estão, em sua quase totalidade, aposentados. Essa luta contou sempre com a participação firme e ativa do Adurne Sindicato, e eu gostaria de destacar e parabenizar, além dos associados
que fazem parte do precatório, pela sua resiliência, pela capacidade de continuar lutando e acreditando, tanto na dor do sindicato como na luta dos precatórios, o papel importante que teve a doutora Andréa Monemassa. Foi exatamente no momento em que a dor do sindicato teve a coragem e a firmeza de a contratá-la que nós passamos a ter um outro patamar e tivemos vitórias após vitórias até chegarmos a esse momento do acordo. O também ex-presidente do Adurni Sindicato, Wellington Duarte, e responsável pelos encaminhamentos de outra importante fase da ação, fala com felicidade sobre a assinatura. Devo dizer que sou muito feliz porque, felizmente, o Adurni Sindicato conseguiu, depois de mais de 3 décadas, encerrar esse processo. É uma vitória sem precedentes para o sindicalismo do servidor público e acho que a gente deve comemorar. Vocês, especialmente, que esperaram tanto, agora vão poder passar mais um capítulo da vida e desta feita sem a preocupação com o pagamento dos precatórios. Parabéns a vocês e vamos em frente. A íntegra do termo do acordo será disponibilizado pelo Adurni Sindicato logo após a sua homologação no Tribunal Superior do Trabalho, o que, de acordo com Andréa, deve ocorrer até a próxima semana. Apesar de a ação ser coletiva, cada um dos mais de 1.900 substituídos poderão optar ou não pela adesão ao acordo. Quem não aderir permanecerá no processo. Por isso, no prazo que será divulgado em breve, deverão consultar os valores a receber e, em seguida, assinar o termo individual e procuração, além de entregar os documentos descritos no site do sindicato em www.adurni.org.br. Com entusiasmo, o presidente do Adurni Sindicato, Oswaldo Negrão, destaca a relevância dessa conquista. São 34 anos de luta, de perseverança, para que o direito de toda uma geração de professoras e de professores da Universidade Federal fosse contemplados. E esse acordo, nós entendemos que é sim vitorioso, porque nós conseguimos trazer o indicador, um índice de correção bastante justo. Então, a gente está num momento de celebração e de um significado de que a perseverança nessa luta está valendo a pena. O dirigente ainda faz um alerta para os beneficiários sobre possíveis golpes e notícias falsas que podem circular acerca da ação. E agora a gente consegue essa recomposição desses direitos através de um acordo que vai ser celebrado, e para isso nós pedimos e precisamos que os familiares e professores se mantenham atentos às informações que estão disponíveis e estarão disponíveis em breve também no site do Adurni Sindicato. Aqueles que não compareceram à reunião e necessitam de mais informações sobre o acordo podem se dirigir ao atendimento jurídico do Adurni Sindicato no horário das 9 às 12 horas, na sede da entidade, localizada no setor de aulas 2 do campus central da UFRN. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. E os docentes da UFRN beneficiários da ação dos precatórios que optarem pela adesão ao acordo firmado pelo Adurni Sindicato e a Procuradoria-Geral Federal devem ficar atentos às informações sobre a previsão para o recebimento do valor. Ouça o áudio da assessora jurídica do Adurni Sindicato, Andréa Monemassa, para saber todos os detalhes. O pagamento de precatórios, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Federal, eles seguem uma cronologia para que esse pagamento seja efetivado. Para que o pagamento de qualquer ação judicial que seja superior a 60 salários mínimos, ele possa ocorrer, é necessário que o precatório seja inscrito no orçamento, seja inscrito até o dia 2 de abril do ano anterior. Se a inscrição desse precatório se der depois dessa data, o pagamento se dá no ano seguinte. O que ocorre no nosso caso da ação dos precatórios? A inscrição dos precatórios já passou do prazo de 2 de abril. Então, esses precatórios que serão pagos aos professores através de acordo ou através de processo judicial, somente poderão ser recebidos a partir de 2027. É importante também ressaltar que o ano é 2027 para o acordo, mas existe uma cronologia. Os professores que forem ingressando inicialmente, primeiro, com o pedido de pagamento, com a execução individual, eles receberão antes daqueles que forem entregando documentação e assinando o termo individual de acordo depois.
Os professores que tiverem valor inferior a 60 salários mínimos não receberão por precatório, receberão por RPV, que é possível que esse recebimento por RPV ainda seja esse ano. Somente existe essa limitação orçamentária para precatório. Também é muito importante ressaltar que esse valor pago através de precatório, ele sofre uma correção judicial. Então, o valor ele vai sofrer uma correção durante esse período, durante esse ano. Então, vamos dizer que ele entre na inscrição para precatório em junho de 2025 e somente sendo pago em junho de 2027. Então, durante esse período, esse valor vai sofrer correção. Jornal da Educação. Extra Classe. Na volta da série educativa Rio Grande do Norte em Perspectiva, o professor de Economia da UFRN, Thales Penha, aborda no episódio 12 a trajetória do endividamento estadual, trazendo o histórico da dívida pública do RN e fazendo uma análise da relação dívida-receita corrente líquida. Vamos ouvir. Olá, ouvintes. Gostaria de dar continuidade ao nosso debate sobre a situação fiscal do Rio Grande do Norte, abordando a questão do endividamento. Nos últimos episódios, vocês têm ouvido falar da minha parte que o Rio Grande do Norte tem uma situação bastante complexa e muito complicada em relação às suas contas públicas, com uma estrutura de despesa que sufoca a capacidade de arrecadação do Estado, levando à dificuldade em honrar e cumprir seus pagamentos. Ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer que isto é uma parte do problema, porque por muitas vezes, ao olhar isso, há de se imaginar que o Rio Grande do Norte tem uma dívida enorme. Então, o Rio Grande do Norte tem uma dívida pesada. Lembrando que dívida é compromisso que você tem com terceiros, ou seja, recursos que você captou de pessoas físicas ou pessoas jurídicas para pagar suas contas ou fazer investimentos. Então, analisando isso, parece dar a impressão que o Rio Grande do Norte tem uma dívida imensa, o que não é verdade. O Rio Grande do Norte tem uma dívida gerando em torno de 25% da sua receita corrente líquida. Isso é muito pouco. Para você ter uma ideia, a Lei de Responsabilidade Fiscal permite que você tenha uma dívida 2 vezes maior do que a receita corrente líquida. Ou seja, você pode ter capacidade de pagamento e dever 2 vezes sua receita corrente líquida, o que hoje no Rio Grande do Norte é entre cerca de 14 bilhões. Então o Rio Grande do Norte poderia ter uma dívida de 30 bilhões, coisa que o Rio Grande do Norte não tem. O Rio Grande do Norte tem uma dívida de apenas 20% da sua receita corrente líquida, que daria em torno aí de 4 bilhões por aí, que é uma dívida completamente sanável. É tanto que, para os olhos do governo, o Rio Grande do Norte é classificado como nota A nesse indicador. Quando se analisa a relação dívida consolidada sobre receita corrente líquida, o Rio Grande do Norte recebe nota A, a nota máxima. Significa que você tem nota A de uma dívida inferior a 2 vezes a sua receita corrente líquida. Por que isso é importante? Porque o problema do Rio Grande do Norte não está no seu endividamento, ou seja, no recurso de terceiros. Inclusive, o Rio Grande do Norte, historicamente, desde o início dos anos 2000, tem uma dívida consolidada muito baixa em relação à sua capacidade de pagamento. Ou seja, o Rio Grande do Norte não fez grandes endividamentos com terceiros para financiar. E isso é importante porque o Rio Grande do Norte precisa entender qual é realmente sua doença. Ou seja, sua doença não é porque ele tem uma dívida acumulada. Sua doença é o fluxo. A gente tem um problema de fluxo, ou seja, são as receitas anuais. É como se eu analisasse a seguinte situação. O meu problema não é porque eu peguei dinheiro emprestado no banco e está vindo o banco me cobrar todo mês e eu não tenho dinheiro para pagar. O meu problema é que eu não tenho banco para pagar, ou eu consigo pagar esse banco, mas o meu problema é pagar as contas do mês ou do ano. Então eu tenho um problema de fluxo. Isso é importante entender porque nos dá que para resolver o problema do Rio Grande do Norte requer soluções que ataquem o fluxo, ou seja, colocar em mesmo compasso, em sintonia, arrecadação e despesa, fazendo medidas que melhoram a capacidade arrecadativa, como eu já tenho mencionado nos últimos capítulos, e também uma maior coordenação dos principais centros de despesa que têm pressionado as contas públicas. Isso é importante de mencionar porque muitas vezes aparecem certos panaceias aí que basta você vender um determinado ativo do Rio Grande do Norte e sanar os problemas. Por exemplo, vende a Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte, CAERN, faz caixa e paga a dívida. Isso não resolve a situação do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte não tem problema de dívida. Você pode vender a CAERN, pagar boa parte das dívidas e no mês seguinte ou no ano seguinte o problema volta novamente, porque o nosso problema é de adequação de fluxo. Ou seja, o nosso problema não se resolve se desfazendo de patrimônio. O nosso problema se resolve ajustando a maneira como o nosso orçamento é apropriado por determinados grupos. Resolvendo problemas também de como nossa tributação é pouco efetiva. Temos uma carga tributária muito elevada do ponto de vista da alíquota,
mas com pouca gente pagando ela cheia, com muitos subsídios e incentivos fiscais. Então, nosso problema não é de endividamento e não se resolve com venda de patrimônio ou de se desfazendo de patrimônio. Nosso problema se resolve reorganizando o orçamento. No próximo episódio, iremos discutir um pouco sobre os outros indicadores que afetam a capacidade de pagamento que leva o Rio Grande do Norte hoje, apesar de não ter dívida nenhuma, não conseguir fazer financiamento com nenhuma instituição bancária. Porque nós, apesar de sermos classificados como nota A em relação ao endividamento, nos outros indicadores somos C e isso não nos permite captar recursos de terceiro. Fico aqui e até a próxima. Depois do intervalo, o FRN assina cooperação com a Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. O último dia para inscrições de candidatos e candidatas a delegados e delegadas ao 21º Encontro Nacional do Proifes Federação. Docente, atualize seus dados cadastrais no sistema do Adurne Sindicato. E ainda, Proex publica diretrizes para grupos consolidados de arte e cultura. Luau de Outono acontece neste sábado às 18 horas em Pirangi. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. E atenção, o Adurne Sindicato recebe até hoje as inscrições de professoras e professores interessados em se candidatar a delegados ao 21º Encontro Nacional do Proifes Federação, que acontecerá entre os dias 30 de julho e 2 de agosto na cidade de Florianópolis. Qualquer docente sindicalizado está apto a participar, basta preencher o formulário que está disponível no site do Adurne Sindicato. O processo de votação se dará eletronicamente através do site do Adurne Sindicato, das 8 horas da manhã do dia 14 de abril às 16h30 do dia 16 do mesmo mês. A divulgação dos delegados eleitos será disponibilizada após a apuração na página do Adurne Sindicato. Veja mais informações em www.adurne.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte estabeleceu um acordo de cooperação internacional com a Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. A parceria busca consolidar e fomentar a pesquisa entre os dois países, com foco em uma abordagem crítica voltada para a justiça social e a sustentabilidade, baseada na teoria crítica do ensino de questões sociocientíficas e ambientais. Uma das mentoras da proposta foi a professora Ivaneide Costa, docente do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da UFRN. Estou coordenando o plano de trabalho deste importante acordo, juntamente com as professoras Magnólia Araújo, que é do mesmo departamento que eu, e a professora Ivanise Guimarães, do Departamento de Fisiologia. E é com grande satisfação que apresenta a proposta de cooperação internacional entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. Lá na Colômbia, as ações são coordenadas pelo professor Leonardo Martinez.
O objetivo central deste acordo é fomentar a cooperação científica e acadêmica também, né, entre as duas instituições, com ênfase na pesquisa e na divulgação científica no campo do ensino de ciências. Nossa iniciativa destaca temas relevantes como as questões sociocientíficas e ambientais, que é o meu campo de pesquisa, buscando criar um espaço colaborativo que privilegie o ensino por investigação e a educação para sustentabilidade. Esta parceria, ela visa não apenas consolidar um grupo de pesquisadores dedicados ao ensino de ciência e educação ambiental, mas também promover uma orientação voltada à justiça social. Nosso compromisso é superar barreiras e impulsionar avanços significativos no conhecimento na área de ciências naturais e educação ambiental, contribuindo para a internacionalização de nossas atividades acadêmicas e científicas. A proposta conta com a expertise e o comprometimento de um grupo de docentes vinculados aos programas de pós-graduação em ensino de ciências e ensino de ciências naturais e matemáticas, ambos aqui da UFRN. A equipe trará um olhar crítico e inovador para o desenvolvimento de pesquisas e metodologias conjuntas. Espera-se que esse acordo ele beneficie amplamente tanto os discentes quanto os docentes, proporcionando oportunidades únicas para estudantes de graduação e de pós-graduação, especialmente nas áreas de química, física, biologia e educação ambiental. A colaboração entre essas duas instituições vai permitir o intercâmbio de conhecimentos e experiências, coorientação de pesquisa, publicação de estudos em âmbito internacional e a formação de redes colaborativas que ampliarão a nossa produção científica globalmente. Em resumo, o Acordo de Cooperação Internacional é uma iniciativa estratégica que reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento de ensino de alta qualidade, a valorização da diversidade de perspectivas e também o fortalecimento dos laços acadêmicos e culturais na América Latina. Então, assim, finalizo convidando a todos a acompanharem e participarem desse projeto transformador que promete abrir novas fronteiras nesse cenário da pesquisa e da educação científica. Muito obrigada pela atenção. E atenção, docente sindicalizado, atualize os seus dados cadastrais no sistema do Adurne Sindicato. Ei, docente, você já recebe as nossas informações? Não? Então está na hora de atualizar os seus dados cadastrais. No site do Adurne Sindicato, selecione a área do professor e coloque o seu CPF. Em seguida, digite a sua senha. Role a tela e confira se todos os seus dados pessoais estão devidamente atualizados. Caso não esteja, selecione a opção Alterar meus dados pessoais e faça a alteração correspondente. Por fim, clique em Enviar para análise e aguarde o sistema liberar a atualização. Caso tenha esquecido sua senha ou não tenha uma, selecione a área do professor e digite o seu CPF corretamente. Em seguida, clique em Esqueci minha senha e selecione a opção Recuperar via. Preencha o campo escolhido. Em seguida, clique em Continuar. Educação em pauta. Promover atividades artísticas e culturais é a missão dos grupos consolidados de arte e cultura vinculados à Pró-Reitoria de Extensão da UFRN. Atualmente, a universidade conta com 22 grupos que atuam em áreas como dança e teatro. Para estimular a criação e o funcionamento contínuo desses grupos, a PROEX divulgou uma nova portaria, atualizando as diretrizes para sua gestão. Os grupos consolidados de arte e cultura são, essencialmente, projetos de extensão promovendo atividades como apresentações, eventos e pesquisas. Além disso, proporcionam ambientes para que alunos, servidores e o público externo possam se expressar por meio da arte e da cultura. Um exemplo é o grupo de dança da UFRN, atuando desde 1990 com a promoção da prática da dança na instituição. Um dos principais objetivos do projeto é ampliar o acesso à dança para grupos internos e externos ao UFRN, por meio de eventos como aulas abertas e oficinas. Além disso, o grupo realiza apresentações e espetáculos. A nova portaria da PROEX é fruto do trabalho de uma comissão criada em 2024 para estudar, revisar e propor o novo regulamento.
A portaria é uma maneira de formalizar os grupos, garantindo o funcionamento deles por meio de parâmetros de ações e procedimentos extensionistas que os projetos devem seguir. Apesar de alguns projetos existirem há décadas na UFRN, foi em 2009 e 2010 que os grupos foram formalizados como grupos consolidados, sendo apoiados pela PROEX por meio de editais. Agenda da Educação. E a nova estação do ano chegou e o Adurni Sindicato, junto à Associação de Professores da UFRN, a APURNE, oportuniza aos docentes sindicalizados o Luau de Outono, amanhã sábado, 12 de abril, às 18 horas, na sede social da associação, localizada na praia de Pirangi. Jeanette Alves, presidenta da APURNE, nos traz outros detalhes sobre o evento. Atenção, pessoal! A Associação dos Professores da UFRN, a APURNE, e o Sindicato dos Docentes da UFRN e a ADURNE estão novamente com uma parceria para realizar o Luau do mês de abril, o Luau de Outono, que será nesse sábado, 12 de outubro, a partir das 18 horas, com Ivanildo de Natal. Os associados poderão levar um acompanhante e os demais acompanhantes pagarão um valor de R$10. Também, quem quiser levar familiares, conhecidos, amigos, fique à vontade e vamos embora porque o mar e a lua nos aguardam. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.